Olá, eu me chamo Veridiana Lute e esse é o primeiro vídeo do canal Veri nas Nuvens. A proposta desse espacinho é a gente refletir, conversar e contextualizar diversos assuntos que estão relacionados à nossa vida e que tem uma certa mudança que acontece atualmente, que é a existência da internet. Em uma era digital a gente vive tudo diferente. Se a gente pensar que faz uns 15 anos, tô chutando para mais ainda, que a gente vive nessa era digital e que a era digital muda constantemente, então a ideia é a gente conversar sobre isso, sobre diversos assuntos e sobre essa relação com o digital. Vamos lá? Como assunto do primeiro vídeo, eu pensei em falar sobre algo que é de extrema importância e talvez a gente passe despercebido muitas vezes, que se chama responsabilidade. Para explicar o que eu quero dizer quanto à responsabilidade, eu vou contar uma história que aconteceu comigo no segundo ano da minha faculdade. Eu sou formada em jornalismo, eu tive aula de teoria da comunicação. Nessa aula, o professor tinha proposto um debate e ele chegou pra gente e falou assim: eu quero que vocês me falem o que vocês acham sobre televisão. Isso foi em 2010, faz algum tempo, televisão ainda era a maior ferramenta de comunicação. A conclusão que se teve na discussão entre os alunos foi que a televisão era algo ruim, que ela só tinha programas ruins, que não ajudava em nada e blá, 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 blá. O professor chegou pra gente, depois que todo mundo da sala falou, e disse assim: então, a televisão, ela é um eletrônico. É você que aperta o controle e muda o canal, escolhe o que você está assistindo e quem está do outro lado produz o conteúdo. Ou seja, todos os caminhões do mundo resolveram passar agora, né? Mas tudo bem. Isso quer dizer que a televisão não é ruim. Ruim é o que foi feito com ela. É a mesma coisa da internet. Muitas vezes a gente precisa colocar artigos mais densos, com uma capacidade reflexiva um pouco mais intensa. Se a gente pensar que a internet ela tem um alcance absurdo. Só aqui no Brasil, 2/3 da população tem acesso à internet. 95 ou 97%, segundo o IBGE, tem esse acesso via celular. Alô, arroba, se eu te marcar. Isso quer dizer que milhões de pessoas só no nosso país têm alcance, tanto para produzir como para consumir. E é aí que vem a responsabilidade. Na época da televisão, se a gente pensar, a produção da televisão ela é feita por poucas pessoas. Demanda um certo dinheiro, demanda uma estrutura, demanda ter um canal, que você tem que pagar para ter aquele canal, as antenas e tudo mais. Então não tinha como produzir imensamente em massa aquilo. Então era uma produção, digamos, de poucos para muitos. Hoje em dia, com a internet, a gente tem a chamada democratização, tanto de ferramentas de produção, ou seja, aqui mesmo, eu estou fazendo um canal de YouTube focado em reflexões. Eu estou usando uma câmera, estou usando um celular. Isso tudo me possibilita um conteúdo para poder compartilhar. E eu tenho a internet para fazer isso. O que é importante eu saber? A responsabilidade que isso acarreta para mim. Eu sou responsável por aquilo que eu estou falando para vocês. E eu preciso ser. Eu preciso entender o que eu estou falando para vocês e como eu estou falando, porque outras pessoas vão assistir. Eu tive que fazer esse caminho de doido, Fábio, porque eu tava gravando vídeo, só que não gravou nada. Fiquei 15 minutos aqui falando, não gravou nada. Basicamente, a internet ela possibilita uma imensidão de opções. Você pode produzir, você pode comentar, você pode assistir, você pode consumir, você pode fazer um monte de coisa. Só que você precisa entender e refletir sobre a sua responsabilidade quanto a isso. Então, o que você consome? Já parou para pensar o que você assiste? Que tipo de música você escuta? O que você escuta? Por que você está vendo isso? Por que você lê sobre isso? A intenção aqui não é ficar apontando o dedo para ninguém. É só a gente refletir mesmo. Eu, até esse canal existir, foram alguns anos, faz 9 anos que eu penso nesse projeto. E eu precisei entender o que eu estava querendo fazer, qual que era o meu propósito com isso. Então,
Quando eu compreendi a minha responsabilidade como produtora de conteúdo, eu me senti responsável o suficiente para lançar o canal. O grande ponto nessa história toda é a gente entender você como consumidor, o que você está consumindo, e todos os produtores, assim como eu, tanto como produtora como consumidora, tá? Porque eu também consumo, obviamente, coisas da internet. A gente precisa parar um minutinho e olhar para o que a gente está fazendo. Tem muita gente que gosta de fofoca. E assim, eu não vou julgar. Eu também gosto de algumas coisas de fofoca, eu gosto de saber de algumas coisas. Só que a gente precisa entender até que ponto a gente gosta. Até que ponto aquilo tá te fazendo bem. Quanto tempo você gasta do seu dia vendo fofoca? Quanto tempo você gasta do seu dia rolando a sua timeline do Instagram? É muito fácil a gente chegar e falar assim, a televisão é ruim, a internet é ruim. Mas a gente precisa pensar o que a gente tá fazendo em relação a isso. É assim, se você não quer ver um vídeo, se você não gosta de uma pessoa, não vá no Instagram dela, não siga essa pessoa no Instagram. A responsabilidade é sua do que você vê. Ninguém pegou e colocou, não é que nem a televisão que você tem um canal e só passa um programa depois do outro. A internet tá aí com a imensidão que te oferece, um oceano aberto. É você que vai clicar e vai assistir, ou não vai assistir, vai gostar ou não vai gostar, vai ler ou não vai ler. Então, sejamos responsáveis, a gente precisa entender isso. E a gente também precisa, todos os caminhões, todos. Esse mundo que a gente está vivendo, é muito fácil a gente acabar caindo em várias coisas. A gente pode clicar alguém mandar um link, aí você lê, aí você não gosta, talvez você goste. Qual que é o grande ponto? É você parar para pensar no que você está fazendo, como você está usando. Eu entendi que a minha responsabilidade como produtora de conteúdo, ela é muito grande, mas eu me dispus a aceitá-la porque eu entendi que o meu propósito era maior que isso. Eu gosto de falar sobre as coisas que eu vou falar no canal, gosto bastante de conversar, vocês vão perceber isso, que eu falo pra caramba. E eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos. Sou formada em jornalismo e me especializei em marketing. E quando eu digo essa responsabilidade, não é apenas no que você consome, no conteúdo que você consome, mas também no que você comenta, no que você compartilha. Malu! No que você dá like. Tudo isso é uma responsabilidade sua. Vamos pegar uma citação, por exemplo, olha. Eu gosto muito de utilizar livros e adoro enciclopédias, essas coisas, para poder pesquisar sobre coisas, digamos assim, formais, digamos, né? Na enciclopédia Larousse, essa daqui, que é onde eu fazia os meus trabalhos quando eu estava na época da escola. Isso a gente vai falar mais pra frente, não é agora não, mas tudo bem. Tem a definição de responsabilidade, que é obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos ou pelos outros. Eu vou dizer, vamos entender que esse ou pelos outros é basicamente quando ele está falando sobre quando você é pai e tudo mais, que a responsabilidade é sua. A gente é responsável pelo que a gente consome e pelo que a gente produz. E precisamos entender este fato. Ok, meu nome é Veridiana Lucci, eu sou produtora de conteúdo para YouTube, eu também tenho um Instagram, eu também tenho um Facebook, e eu tenho um Medium e um LinkedIn. Esses aqui são os meus canais em que eu mostro o que eu quero mostrar neles. É minha opção, sou responsável por eles. Então, eu preciso compreender isso e tomar cuidado com o que eu estou compartilhando, com o que eu estou escrevendo. Não é porque é meu que eu posso falar o que eu quiser, que eu posso dizer o que eu quiser. Ok, tá, tem a liberdade de expressão e tudo mais, mas eu sou responsável por isso. E tem coisas que elas parecem muito legais, mas só na nossa cabeça. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece bastante. Às vezes eu pensei numa coisa e pra mim, na minha cabeça, ficou genial, genial. Aí eu chego pra uma amiga minha ou pra qualquer outra pessoa e conto isso que eu achei. Daí a pessoa fala, nossa, e depois, quando eu ouvi eu contando pra essa outra pessoa, que isso é uma coisa importante também, a gente precisa ouvir o que a gente tá falando, né? Às vezes eu acho que algumas pessoas não ouvem o que eles falam, não é possível que, ou se ouvem, não estão entendendo o que estão falando.
Mas tudo bem, voltando pra esse exemplo. A pessoa chega pra mim e fala, nossa, não achei uma boa ideia. E quando eu tô falando pra pessoa, eu já penso, nossa, realmente não é uma boa ideia. Então, a minha proposta pra vocês é que vocês sejam responsáveis pelo que vocês consomem, pelo que vocês produzem e entendam. A responsabilidade, ela é sua. E se alguém está sendo irresponsável na produção de conteúdo, isso seja lá de como for, porque a pessoa está falando inverdades ou porque a pessoa está falando coisas que não fazem sentido e tudo mais, você tem o direito de não assistir, de não ver, de não consumir. Então, sai. Se você não gosta de uma pessoa, não vai no Instagram dela. Se você acha tal pessoa feia, bonita, tudo mais, tá tudo bem. A internet tem um monte de opção. Você não precisa ir lá destilar o seu veneno, digamos assim. Como eu já falei, a gente vai falar mais pra frente sobre essa maldade digital. Eu sei que a gente tá muito acostumado nosso modo de viver a perguntarem pra gente o que a gente tá pensando. E eu sei que isso é muito legal. Não é algo ruim. Vamos pensar que 20 anos atrás, para você fazer a troca de alguma coisa, ou reclamação de alguma coisa, você sofria. Eu lembro de uma vez que minha mãe comprou Cheetos pra mim e um Cheetos pro meu irmão. O meu Cheetos do meu irmão não veio brinde. Olha isso. Como é que você vai explicar pra criança que o Cheetos que ela comeu não tem o brinde? Ela teve que ligar lá na empresa. Aí depois que ela ligou, ela teve que falar com 30 mil pessoas. Isso que a gente tinha telefone. Vamos pensar que meu irmão, a gente devia ser bem criança. Depois de tudo isso, veio pra gente pelo correio, pro meu irmão no caso, o brinde que não tinha vindo. Só que olha o rolo. Isso sem contar as opções que a gente tinha. Só se você não tivesse telefone, esquece. E custava caro a ligação, viu? Custava caro. Não que hoje em dia seja muito barato, mas era caro. Hoje em dia, se você abre o seu pacote de Cheetos, não tem nem brinde, né? Isso já é uma coisa... Mas assim, se você prometer um brinde naquela caixa, você abriu a caixa e não tem um brinde, você pega o seu celularzinho, começa a gravar, faz um story, marca a empresa no Twitter, manda e-mail, liga, faz boot, 30 milhões de coisas. Você tem diversas opções. E a marca, além de você fazer essa reclamação, vamos pensar que quando a minha mãe ligou na Cheetos, pra chegar pra eles e falar assim, oi, então, não veio brinde. Quem sabe que não veio brinde? A gente e a Cheetos. Se acontece hoje em dia, todo mundo que visualizou minha mensagem sabe. Pode bombar. Internet, lembremos, 2/3 da população tem alcance, tem acesso. Que isso quer dizer que 2/3 da população pode ver a sua reclamação da Cheetos. Tá, eu tô usando a exemplo da Cheetos por conta dessa história da quando eu era criança. Mas o que isso quer dizer? Responsabilidade. O que eu estou falando? Como eu estou falando? Com quem eu estou falando? Essas são perguntas que na faculdade de jornalismo a gente aprende o quando, o que, o como. Você precisa entender. Então, assim, vamos lá, sobre a responsabilidade. Você achou um canal no YouTube. Esse canal é muito legal. O meu canal, Verina nas Nuvens. Você chegou nesse canal aqui. Você assistiu um vídeo, você gostou. Você foi no meu Instagram, você começou a me seguir. Meu Instagram tá aqui. Você foi no meu Medium, leu meus textos. Você viu que eu sou uma pessoa responsável. Você consumiu o meu conteúdo, tá tudo bem. Agora você vem aqui, discorda das minhas opiniões e começa a destilar todo o seu ódio porque você tava num dia horrível. E aí nos comentários você começa a falar essa louca que tá falando um monte de asneira. Pra quê? Faz sentido? Não. Esse foi o primeiro vídeo. Um assunto levemente pesado, assumo, mas foi de coração. A ideia é a gente sempre conversar dessa mesma forma. Eu vou contar algumas histórias da minha vida, vai ter bastante conteúdo pesquisado, porque eu sou uma pessoa levemente viciada em pesquisa, em estudo. E tudo que eu for falar aqui, a pesquisa do IBGE que eu falei, os livros também que eu utilizei como base para essa pauta que eu tô falando, para esse roteiro que eu tô falando com vocês, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal que, bom, estamos no começo, né, minha gente? Vamos ajudar aqui a Veridiana Lute a crescer. Compartilha. Vamos dar indireta.
até um amigo teu que manda umas coisas pra você que você não queria ver, chega pra ele e fala: "Ô, eu tenho uma dica pra você aqui, vamos ser responsáveis? Vamos conversar sobre isso?" E compartilha com seus amigos. Deixa o seu comentário aqui se você já se pegou consumindo algum conteúdo que você nem sabe porque estava fazendo isso, se você é responsável ou não pelo que você faz, se você acha que faz sentido o que eu tô falando ou que não faz. Mas vamos ser educados, tá, gente? Por favor, sem grosseria, porque eu não tô sendo grossa com ninguém. Vamos lá? Tchau!